Convidamos, então, para compor a mesa de honra o senhor deputado Paulo Litro, proponente desta homenagem e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude. Também convidamos para a mesa o professor doutor Mário Sérgio Cortella, homenageado. Chamamos também o doutor Eduardo Peão Ortiz, defensor público-geral do Estado do Paraná. A professora Fátima Paduan, reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP. Convidamos também para esta mesa de honra o senhor deputado Hussein Bakri, presidente da Comissão de Educação. O senhor deputado Tiago Amaral, proponente desta homenagem, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude. Também para esta mesa de honra convidamos o senhor deputado professor Lemos, proponente e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude. Convidamos ainda o senhor deputado doutor Batista, presidente da Comissão de Saúde. O senhor deputado Hélio Rusch. Também convidamos para esta mesa de honra o senhor deputado Palozzi. Anunciamos e agradecemos a presença a esta sessão solene do senhor Mário Celso Cunha, diretor comercial da Sanepar, do senhor Bulba Reis, diretor de universidades privadas na UP, a União Paranaense de Estudantes. Também anunciamos e agradecemos a presença do senhor Valdomiro Variza, que é assessor de gabinete do prefeito de Foz do Iguaçu. Também anunciamos e agradecemos a presença do senhor Silvestre Tino Stanisevski, diretor-presidente da Codapar, do senhor Cesifredo Paz, diretor-geral da Secretaria da Saúde, do senhor Aelson Michelato, grande secretário estadual da Ordem Demolei, do senhor Wilson Bonamigo, prefeito de Ramilândia. Também anunciamos e agradecemos a presença, esta solenidade, do senhor Gilberto Xisto, presidente estadual da Juventude Progressista, da senhora Ivone Miller, chefe do Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu, do prefeito Inácio, do município de Planalto, também do senhor Wellington, presidente do Conselho Estadual de Juventude, da senhora Inês Carnieleto, superintendente da Educação. Também anunciamos e agradecemos a presença da ex-deputada Rose Litro, do ex-deputado Luiz Fernandes Litro, da senhora Ana Carolina Gomes, ouvidora do Núcleo Regional de Educação de Curitiba, da senhora Dina Cardoso, prefeita de Farol, do senhor Lourival de Araújo, chefe do Núcleo de Educação de Curitiba. E destacamos também a presença a esta mesa de honra da senhora Lúcia Aparecida Cortez Martim, secretária de Estado da Educação, neste ato representando a senhora Cida Borghetti, governadora do Estado do Paraná. Para a abertura oficial desta solenidade, com a palavra o excelentíssimo senhor deputado Paulo Litro, presidente desta sessão. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene de outorga do título de cidadania benemérita do Estado do Paraná ao professor doutor Mário Sérgio Cortella. Proposição aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Convido a todos para ouvirem o hino nacional brasileiro a ser executado pela Banda de Música da Polícia Militar do Paraná e cantado pelo Coral do Paraná.
Para saudar o nosso homenageado com a palavra, o senhor deputado Paulo Litro, proponente desta homenagem. Passo a presidência dessa sessão solene ao deputado Thiago Amaral. Boa noite a todos. Inicialmente, quero agradecer a presença de cada um de vocês nesse momento de outorga de título de cidadão benemérito ao nosso professor doutor Mário Sérgio Cortella. Quero aqui saudar aos deputados já nominados, deputado Hélio Rusch, deputado professor Lemos, deputado Thiago Amaral, deputado doutor Batista, deputado Hussein Bacri, e também o deputado Cláudio Palozzi, qual agradeço também a presença de vocês nessa sessão. Cumprimento aqui a secretária de Estado da Educação, a senhora Lúcia, londrinense também, representando a nossa governadora Cida Burguetti. Cumprimento também o doutor Eduardo Ortiz, defensor público geral do Estado do Paraná. E um cumprimento especial ao nosso homenageado, professor Mário Sérgio Cortella, muito obrigado pela sua presença, é uma honra recebê-lo juntamente com a sua esposa, Cláudia, aqui nesta Casa de Leis. Eu lembro muito bem, a primeira vez que eu recebi um vídeo do professor Mário Sérgio Cortella, foi através de um grupo da família, no WhatsApp, e o vídeo que eu recebi foi o famoso vídeo "Você sabe com quem está falando?". E a partir daquele momento eu me interessei um pouco mais sobre a vida do professor, sobre a sua história, sobre as suas palestras, os seus ensinamentos, as suas reflexões, e passei a admirá-lo pelo grande trabalho que ele realizou ao longo de sua carreira. Comecei também a acompanhar a coluna diária, semanal, durante a semana, que o professor Mário Sérgio Cortella tem na Rádio CBN, uma coluna de 2 minutos, 2 minutos e meio, onde ele faz uma reflexão de um tema cotidiano da vida moderna, sempre citando um filósofo ou um pensador do passado. Começando sempre com a frase "pensar bem nos faz bem" e terminando sempre a sua coluna com a frase "é tempo para o conhecimento". Assisti diversas palestras do professor Mário Sérgio Cortella no YouTube e no ano passado eu tive a oportunidade de ir até a Universidade Positivo e assistir pessoalmente uma palestra. Eu quero destacar aqui a forma simples do professor Mário Sérgio Cortella. Eu cheguei naquela data, naquela ocasião, meia hora mais cedo do início da palestra, e quando eu cheguei no auditório de um dos blocos da Universidade Positivo, me surpreendi, porque o professor Mário Sérgio Cortella já estava lá, atendendo a todos, conversando com todos, autografando livros, tirando fotos com todo mundo. E me surpreendeu essa atitude dele, primeiro porque não é comum uma celebridade, alguém famoso, chegar num evento em que ele é o principal personagem, chegar meia hora de antecedência. E segundo, pela forma de fácil acesso que ele concede às pessoas. Isso mostrou uma grandeza enorme, uma humildade enorme, uma pessoa muito simples. E eu acho que os títulos de cidadão benemérito do Estado do Paraná têm por objetivo ser um reconhecimento a uma pessoa que é destaque na sua cidade, na sua região, no seu estado, e no caso do professor, nacionalmente e até internacionalmente. Recebê-lo aqui é uma grande honra para nós, e saber que o senhor é paranaense também nos orgulha muito. Hoje muitas pessoas me perguntaram o porquê de um título de cidadão benemérito ao professor Mário Sérgio Cortella. E eu vou repetir o que já disse anteriormente. Por sua dedicação aos estudos, por possuir uma grande influência na vida moderna que nós temos hoje, principalmente na juventude, e por sempre citar o Estado do Paraná por onde passa. É muito comum, nas palestras do professor Mário Sérgio Cortella,
ele citar a sua cidade de origem, Londrina, e, consequentemente, o estado do Paraná, levando a nossa bandeira, levando a nossa marca aos 4 cantos desse país e até fora do nosso Brasil. A Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude propôs esse título por saber da importância que o professor Mário Sérgio Cortella tem na vida moderna, e principalmente na juventude. A sua forma simplificada de expor os ensinamentos rompeu uma forma antiga de ensinar filosofia, atraindo a atenção de todos para uma nova maneira de instruir. As suas palestras, além de trazer uma profunda reflexão, também trazem alegria, pois o Senhor aborda os assuntos de uma forma que fazem as pessoas sorrirem com a reflexão que está fazendo. Sem dúvida alguma, marca uma geração onde as coisas ocorrem de uma forma muito rápida, numa velocidade muito rápida. E muitas vezes algumas pessoas esquecem os verdadeiros significados da vida. Como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude, sei das dificuldades enfrentadas pelos jovens brasileiros, passando muitas vezes por privações causadas por fatores externos em diversas áreas, na educação, na saúde, no esporte, na oportunidade de emprego e renda. Esta comissão tem por objetivo ser o filtro aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná dos projetos que impactam diretamente na vida dos jovens paranaenses. E conseguimos avançar muito nos últimos anos. Aprovamos boas leis, fizemos de uma boa maneira esse filtro, sempre pensando nos benefícios que leis importantes aprovadas nessa Casa de Leis possam trazer aos jovens paranaenses. O trabalho com os jovens precisa ser diferente. E nisso, nós, da Comissão de Juventude, temos como referência o professor Mário Sérgio Cortella, que aproximou não só eles, mas todos nós de algo tão muito distante que é a filosofia. Conseguir inserir famosos pensadores em ações cotidianas é, sem dúvida, um grande feito para que possamos compreender como nossas ações do cotidiano estão pautadas em análises desses grandes pensadores, muitos deles de séculos passados e de milênios passados. O título de cidadão benemérito do Estado do Paraná é uma das maiores honrarias desse Estado, a maior dessa Casa de Leis. É concedida a pessoas que contribuem de sobremaneira para que o nome do Estado do Paraná seja reconhecido e honrado. Nós, da comissão, acreditamos que essas características se encaixam perfeitamente para a concessão ao Dr. Cortella. Mais uma vez, agradeço a sua presença aqui, professor Mário Sérgio Cortella. Você nos honra com a sua presença, é uma referência em vários segmentos, em várias áreas. Muitas pessoas que estão aqui receberam um convite e vieram, são servidores públicos do Estado, estudantes, servidores públicos desta Assembleia, deputados estaduais, todos admiradores do seu trabalho. Eu não vou me alongar muito aqui, porque nosso objetivo é escutar as suas palavras nesse dia de sessão solene. Muito obrigado.
Com a palavra, o senhor deputado Tiago Amaral, proponente desta homenagem e vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude. Boa noite a todos. De forma muito especial, fazer uma saudação a essa figura extraordinária do nosso país, nosso homenageado da noite, Mário Sérgio Cortella, e também a sua esposa, Cláudia, que tive a grata satisfação e a surpresa de saber que, de Catanduva, que é do interior de São Paulo, estudou com o meu tio, que nascido também e vive na cidade de Catanduva, quando ainda muito jovens. Então, fiquei muito satisfeito, porque as coincidências não param por aí, e é justamente sobre isso que me motiva ainda muito a falar. Nosso querido Cortella não é uma surpresa, mas é londrinense. E não é uma surpresa porque pessoas da qualidade e do nível do Cortella, com certeza, tinham que sair de Londrina. Não é mesmo, minha querida secretária? Que, assim como eu, também é londrinense. Eu quero, nesse ato, gente, na verdade, em nome de todos nós, londrinenses, porque em nome dos paranaenses, de uma forma geral, meus amigos e colegas deputados, com certeza, já farão, mas eu quero, em nome aqui dos londrinenses, fazer uma saudação e um agradecimento muito especial. Com toda certeza, não há um único londrinense que não tenha orgulho e satisfação em dizer e defender a todos a sua origem. Londrina, sem dúvida nenhuma, se sente muito prestigiada e qualificada por ter um cidadão tão importante e icônico hoje no nosso país como é o senhor. Mais ainda em tempos de disputas, em tempos de radicalismo, em tempos de raiva que permeiam o nosso país, ter uma figura que traz a reflexão, como muito bem falou, brilhantemente falou o meu amigo, colega deputado Paulo Litro, de uma forma simples, humilde, sugestiva, capaz de provocar, sim, a mais profunda reflexão, sem que aquilo seja invasivo, sem que aquilo seja ofensivo, da forma que a maioria das pessoas tenta conduzir hoje. Essa luz que o senhor carrega, e diariamente, cotidianamente, seja nas palestras ou através do rádio, o senhor expõe à nossa sociedade brasileira, se ela a qualquer tempo já seria importante e relevante, sem dúvida nenhuma, nos tempos de hoje, ela se torna algo único. Por isso, que grande honra, como londrinense, como paranaense e deputado, poder ser também proponente dessa grande honraria, porque o senhor realmente merece e muito. Deus o abençoe nessa caminhada, nessa jornada, e que você continue sendo essa luz brilhante de ética, de pluralismo, de educação e, acima de tudo, de cidadania no nosso país. Parabéns e siga firme nessa caminhada. Com a palavra, neste instante, o senhor deputado professor Lemos, também proponente desta homenagem e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o deputado Paulo Litro, nosso presidente da comissão e presidente também desta sessão solene. E, ao cumprimentá-lo, quero estender a todos os membros da mesa. Quero cumprimentar, de modo muito especial, o professor Mário Sérgio Cortella, um paranaense que nos orgulha, um paranaense que escolheu a educação para fazer a militância, para defender a educação como poucos, né, no nosso país. Um professor que ficou anos, né, de sua vida em sala e que sai da sala, mas não abandona a educação, não abandona a filosofia, né, continua ensinando. Através do rádio, né, nós acompanhamos
a coluna importantíssima que o professor mantém através do rádio. Vários vídeos nós recebemos e acompanhamos as palestras, e temos a oportunidade de ver a sua escrita também, porque chega para a gente também a escrita. Livro como, por exemplo, Escola e Conhecimento, outra obra que trata educação, escola e docência. E qual que é o viés? O viés da educação que emancipa, da educação que liberta. Então, já pôde, inclusive, contribuir como secretário de Educação do município de São Paulo. E fez bonito. E muitas prefeituras e estados, não só no Brasil, fora do Brasil, tomou como exemplo aquele trabalho importante feito em São Paulo. Então, com satisfação, que também, junto com os demais membros desta comissão de juventude, fomos proponentes desta homenagem. Homenagem muito merecida, né? E que faz bem a todos nós, especialmente para o professor Lemos, que é professor também e há 35 anos está na educação. E então poder estar nesta mesa, né, com Vossa Excelência, professor, faz muito bem. Então, parabéns, né? E vamos aí continuar contando, né, com sua sabedoria, o seu conhecimento, porque faz bem para o Paraná e para o Brasil e para o mundo. Com licença, senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores, peço um instante da atenção de todos para que possamos destacar a presença nesta mesa de honra do senhor deputado Luiz Cláudio Romanelli. Com a palavra, a secretária de Educação, senhora Lúcia Aparecida Cortez Martim, representando a governadora Cida Borghetti. Boa noite, deputado Paulo Litro, e parabéns pela iniciativa. Boa noite aos demais membros da mesa e ao nosso querido Mário Sérgio Cortella. Boa noite e receba o carinhoso abraço da nossa governadora. Estar aqui neste momento, fazer parte desta homenagem, é assim gratificante, muito gratificante. Já foi colocado pelo professor Lemos, os livros, a literatura, esse jeito singelo de falar da educação, de mostrar a educação, é típico das reflexões, faz parte de tudo aquilo que nós conhecemos. Mas eu quero até dar um testemunho. Eu sou de Londrina, nasci em Londrina, não cantei na concha acústica, não sou dada, mas fui muito lá aplaudir. Eu e meu esposo, em 95, nós entramos para a Pastoral da Família. E eu já o conhecia, inclusive alguns livros, lendo, participando de palestra. E, como membro da Pastoral da Família, trabalhando com os adolescentes, o Frei da nossa paróquia nos presenteou, junto com os irmãos maristas, com a presença dessa pessoa maravilhosa. E aí nós convidamos os pais da paróquia, da Redondeza, todos, para irem assistir, ver, ouvir o nosso ilustre falar. E como foi bom
O meu esposo, até hoje, ele lembra do exemplo de Campinas, daquele pai. Que fala maravilhosa, falando de todos os problemas da educação, do dia a dia dos pais, né, das dificuldades desse tempo moderno, né, como nós tratamos os nossos filhos, mas falou de uma forma tão simples, de uma forma tão acessível, que nós saímos de lá todos cheio de amor. Muitos casais novos que não queriam ter filhos para praticar, para ser um pai. Com certeza, todos nós saímos de lá pessoas melhores naquela palestra, porque ela foi direcionada para os pais. Era pais e filhos. O tema que nós fomos, que a gente estava trabalhando dentro da paróquia com os casais. Então, além da educação, da reflexão, de trazer a gente, fazer essa ponte da vivência nossa, do dia a dia nosso, ser mais fácil, com mais carinho, com mais lucidez. E isso nos orgulha. Nós precisamos desse alimento diário. Eu falo que o livro, professor, seu, na cabeceira da nossa cama, é a nossa segunda Bíblia. E isso é muito bom ter. Melhor ainda ser de Londrina e do Paraná. Por isso, justa homenagem, e tenha certeza que o senhor faz a diferença na vida das pessoas, não só dos professores, dos alunos, porque tem pessoas que não têm a oportunidade de ler, mas todas as vezes que uma palestra sua, no WhatsApp, um pedacinho de entrevista sua no Jô, no YouTube, faz a diferença na vida das pessoas. O senhor tem a oportunidade, mesmo sem saber, de mudar a vida das pessoas. E é disso que nós precisamos hoje. Nesse mundo difícil, às vezes rancoroso, ter pessoas iluminadas e abençoadas por Deus é muito bom. Então, muito obrigado por existir. E muito obrigado, deputado, por eu estar aqui, ter sido convidada e fazer parte desse momento tão importante para nós, paranaenses. Muito obrigado. Solicito ao mestre de cerimônias para que proceda a leitura dos termos do título de Cidadania Benemérita do Paraná, a ser conferido ao professor doutor Mário Sérgio Cortella. República Federativa do Brasil, Estado do Paraná. Cidadania Benemérita do Paraná. Os poderes constituídos do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 19.415, datada de 2 de março de 2018, conferem ao senhor Mário Sérgio Cortella o título de cidadão benemérito do Paraná, para o que mandaram expedir o presente diploma. Curitiba, 3 de dezembro de 2018. Assinam a excelentíssima senhora Cida Borghetti, governadora do Estado do Paraná, e os excelentíssimos senhores deputado Ademar Luiz Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, e o desembargador Renato Braga Bétega, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Neste momento, convidamos os senhores deputados Paulo Litro, Tiago Amaral e professor Lemos para procederem à entrega do título de Cidadania Benemérita do Estado do Paraná ao professor doutor Mário Sérgio Cortella.
E agora, em uma singela homenagem, convidamos a senhora Rose Litro, ex-deputada estadual, para entregar um ramalhete de flores à senhora Cláudia Amhá, esposa do nosso homenageado. Nesse instante, tenho a honra de conceder a palavra ao mais novo cidadão benemérito paranaense, professor doutor Mário Sérgio Cortella. Muito bem. Disse o deputado Paulo que eu deveria fazer uma fala, quase uma aula. Como uma aula dura muito, né, eu vou reduzi-la à metade do período do horário noturno. E eu vou fazer uma reflexão que, para o desespero de alguns, durará 20 minutos. E uma das coisas mais gostosas é estar aqui, nesta mesa, junto aqui a deputados, a secretária de Estado, a tantas pessoas que conosco fazem a vida, e mais do que tudo, por uma música boa, com a nossa banda, com o coral. Tem duas coisas que eu gosto demais, é exatamente banda e coral. E se eu soubesse que ambas aqui estariam, eu teria chegado mais cedo, né, para poder participar. Eu fui secretário de Educação da cidade de São Paulo, e uma das coisas que eu mais gostava é que em todas as cerimônias, todas, houvesse, né, uma banda, houvesse um grupo musical, houvesse algo que fizesse com que a gente pudesse alegrar. E um coral, mais do que tudo, nos faz, né, com gosto, não só cantar o nosso hino, mas trazer um pouco de alegria e emoção ao nosso cotidiano. É claro que aquilo que emociona é aquilo que mexe com a gente. A própria palavra emovere, em latim, de onde vem emoção, significa aquilo que mexe contigo. E é claro que eu estou absolutamente mexido, né, nesta nossa forma de encontro. Afinal, esse não só é o meu estado, como é algo que, quando encontrei, né, o deputado Paulo, na atividade que ele mencionou, nós conversávamos sobre o nosso estado, nossa vida, né? Nós temos aqui pessoas também de Londrina, como eu, de outras regiões do nosso estado, outros que para cá vieram, né, como meus pais, que vieram do estado de São Paulo e fizeram a sua vida, né, na cidade de Londrina, e tanta gente que hoje aqui partilha conosco, né, esse momento. Eu agradeço, sem dúvida. Há um grande xará meu, que é claro, eu que sou xará dele, Mário Quintana, um estupendo poeta gaúcho, nascido, né, na cidade de Alegrete, um homem que morreu, né, no ano de 1994 e que dizia algo que eu acho que, como brincadeira, vale demais. Ele foi homenageado, Mário Quintana, também, né, com uma situação assemelhada, e dele fizeram, inclusive, algo que é um pouco forte, mas fizeram dele uma estátua. E ele disse que uma estátua era um engano em bronze. Uma estátua era um engano em bronze. E é claro que quando ele brinca com isso, o grande Mário Quintana, a ideia não é que agora, imagine, né, que deputados aqui, né, no seu conjunto, também a governadora, né, e o presidente do Tribunal de Justiça tenham adendado a sua assinatura numa situação que seja enganosa. Ao contrário, né, quando alguém pergunta como é que você se sente recebendo essa homenagem, o título de cidadão benemérito, eu digo, eu mereço. E eu não digo eu mereço de forma arrogante, pedante, petulante, mas eu mereço no sentido mais expressivo do fato de que todas e todos aqui, né, no nosso cotidiano, desenvolvemos atividades que nos auxiliam a propagar ideias que a gente coloca. E é claro que eu fico honrado com a noção, acho especial, mas eu preciso, sem dúvida, entender como não só um lustre, né, que se dá, né, também na minha atividade, no meu currículo, mas, acima de tudo, como sendo uma boa lembrança. E eu digo de novo, quando eu digo eu mereço, não é ofensivo, nem pedante, nem petulante, mas, ao contrário, é porque, quando eu encontro um grupo de pessoas no estado em que eu nasci e no qual vivi durante 13 anos, né, quando saí com a família para São Paulo, mas um estado que eu percorro no meu cotidiano, em várias palestras, vários eventos, né, e que eu venho com frequência, acima de tudo,
o merecimento é mais ampliado, né, por uma condição de nós estarmos aqui repartindo um pouco do nosso tempo, da nossa vida. Eu me sinto muito bem dentro de uma Assembleia Legislativa. Eu nunca fui parlamentar, eu fui do Executivo, né, na cidade de São Paulo. Nunca tive a intenção de estar na atividade legislativa como parlamentar, porque meu modo de fazer política se dá por intermédio da comunicação, né, a atividade do rádio, da TV, que não é de natureza partidária, mas que tem uma interferência, né, na vida da comunidade. Mas eu me sinto bem com expressividade dentro de uma Assembleia Legislativa, pelo respeito que dedico, né, a essa condição. Eu tenho um livro, talvez algumas pessoas conheçam, com o professor Renato Janine Ribeiro, que também é da área de filosofia, é um livro chamado Política para não ser idiota. Política para não ser idiota. E o livro trata de algo que vale muito para nós, sejamos de Londrina ou não, qualquer pessoa, né, dentro dessa condição. Vocês sabem que os gregos antigos, eles davam um nome para a pessoa que não participava da vida da comunidade, que se recusava a atuar, que cuidava só do próprio umbigo, a pessoa que olhava só para ela mesma. Essa pessoa, em grego antigo, era chamada de idiotés. Idiotés. Da onde veio a palavra idiota? Porque o prefixo id, né, no grego antigo, significa próprio. Por isso, identidade, idiosincrasia, idiopatia. Ide é próprio. Então, a pessoa que ficava só olhando para o próprio umbigo, isto é, acreditando que na vida a regra é cada um por si, Deus por todos, a essa os gregos chamavam de idiota. Davam uma outra palavra para a pessoa que participava da vida da comunidade, aquela que agia de qualquer modo para proteger a vida coletiva. A essa pessoa que participava da vida da comunidade, os gregos antigos chamavam de politiko. Da onde veio a palavra político, porque polis significa comunidade. Por isso, a pessoa idiota é aquela que acreditava que a regra na vida é cada um por si, Deus por todos. A pessoa entendida como política era aquela que acreditava que a regra é um por todos e todos por um. Nesse sentido, todas e todos aqui fazemos política no cotidiano. Alguns o fazem dentro da estrutura partidária, de um parlamento, da atividade dentro daquilo que é a organização institucional, né? Numa democracia, aliás, algumas pessoas esquecem que a palavra política e a palavra polícia, elas têm a mesma origem, né? A ideia de alguém que cuida, ajuda, né, da própria vida da comunidade. Nesse sentido, o nosso legislativo paranaense, ele tem sim, né, essa tarefa de também policiar aquilo que é o modo de gestão do executivo dentro do nosso cotidiano e propor coisas que possam, né, nos encantar, né, nos iluminar, nos fazer crescer. A política não é isenta de percalços em nenhuma das suas formas. No entanto, ao ser chamado aqui hoje, eu pensava, a partir da conversa, inclusive, né, que tive com o deputado Paulo Litro o ano passado e outros momentos, né, pensava muito em algo que é especial. Há um grande ator do teatro francês do século XX chamado Pierre Dac, D-A-C. E ele tem uma frase que eu queria trazê-la aqui duas vezes, porque nos ajuda a pensar. Pierre Dac dizia: o futuro é o passado em preparação. O futuro é o passado em preparação. Por isso, há uma questão para nós. Qual é o passado que nós vamos ter no Paraná daqui a 20, 30 anos? Em 2038, 2048, nós, homens e mulheres de agora, seremos conhecidos como aqueles que fizemos o quê? Qual é o resultado da nossa ação no dia a dia, no parlamento ou fora dele, no executivo, na empresa, na estrutura de apoio, na educação escolar ou na família? Qual é o nosso legado? Qual é a nossa herança? O que é que resulta das nossas ações desde agora? Afinal, nós estamos não só fazendo o futuro, embora isso seja uma impossibilidade, à medida em que, no campo da filosofia, o futuro não tem presença, mas ele é só um horizonte, nós estamos aqui fazendo o passado. Isto é, volto ao ponto, daqui a 20, 30 anos, nós seremos olhadas e olhados como aquelas pessoas que nesse estado, neste país, neste planeta, fez o quê? Em relação à vida, à decência, à convivência. Seremos olhados como aqueles que levantamos, fomos buscar, não desistimos, ou uma geração que se aquietou, se acovardou, se escondeu daquilo que deveria fazer.
Nesse sentido, seja onde for, qualquer um e qualquer uma de nós tem que dar um passo na direção de algo que é decisivo. Sem fazer aqui a referência tão óbvia, mas não deixando de fazê-lo, né? O apóstolo Paulo, não o Litro, mas o apóstolo Paulo, né, dos cristãos, ele encerra um pouco a sua trajetória com uma frase que quem aqui tem algum tipo de conexão com o cristianismo sabe disso. Ele, perto já do momento da sua morte, ele diz: combati o bom combate. Eu não tenho dúvida de que eu, Cortella, né, não estou combatendo sempre o bom combate e nem sempre estou combatendo. Mas nos momentos em que combato, e ele é bom esse combate, a ideia de algo que resulta como benemerência, ela é sim adequada. Por isso, quando eu digo eu mereço, né, não é de modo arrogante, nem soberbo, mas ao dizer, faz parte daquele reconhecimento do exemplo que pode ser feito e precisa do bom combate. Mas eu aprendi uma outra coisa. Eu me mudei para São Paulo, né, saindo de Londrina aos 13 anos de idade, né, e eu fui para a capital com os meus pais. E ao chegar em São Paulo, na capital, eu sempre gostei de saber qual é a origem do nome da cidade que a gente está. Por que se chama Curitiba? Por que se chama Londrina? Por que chama dois vizinhos? Tudo aquilo que no nosso cotidiano, até dois vizinhos é meio evidente, né? Mas eu não tenho toda a clareza. Depois você me conta, né, da onde que seria esta lógica. Ou Pato Branco, ou Guarapuava, União da Vitória, né? Todos os nossos lugares, Paranaguá, né? Piraquara, que nós tivemos ontem, né? Cláudio e eu numa visita, uma coisa ótima, né? Tudo aquilo que está ali no nosso cotidiano. E quando eu cheguei em São Paulo, eu queria saber da onde vinha o nome da cidade. Parece óbvio. Quem aqui não é paulista talvez não saiba. Quem o é talvez conheça. A cidade de São Paulo foi fundada em 25 de janeiro. Tanto que agora ela fará a cidade 465 anos, né, no próximo mês, agora, dia 25 de janeiro. E para os cristãos, 25 de janeiro é uma data especial. É o dia em que, na crença dos cristãos, o apóstolo Paulo, ele se aproximou de um momento da sua vida que foi uma mudança significativa. Independentemente de você ou eu sermos cristãos ou não, essa é uma escolha individual, e eu espero que assim continue na nossa República, é preciso que a gente guarde essa menção. O apóstolo Paulo não era um homem que tinha adesão à mensagem cristã. Ele, chamado Saul, né, em hebraico, ele era alguém que recusava o ideário e, aliás, como judeu que era, cumpria uma tarefa que era a detenção de quem praticasse o cristianismo. Diz a história dos cristãos que um dia, voltando ele de Jerusalém em direção a Damasco, na atual e sofrida Síria que vive ainda, parênteses, algo que nós não podemos esquecer. Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras, um homem inesquecível na nossa literatura, ele escreveu um dia lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, algo que você e eu temos que ter como reflexão política, não exclusivamente partidária, nem ideológica, mas política em geral. Disse um dia, Machado de Assis, nesse parênteses eu queria trazer, ele disse: ninguém confie na felicidade presente, porque nela há uma gota da baba de Caim. Ninguém confie na felicidade presente, porque nessa felicidade há uma gota da baba de Caim, isto é, do primeiro fratricídio. Uma parte das felicidades existentes resultam ainda de fratricídios. E quando a gente vê o fratricídio em várias modalidades, entre eles em relação aos refugiados, esquecendo que em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, o refugiado nunca é um criminoso, ele é sempre uma vítima, né, que ele precisa ser acolhido para que a gente não pratique um segundo fratricídio, que é o primeiro, quando ele é retirado à força pela violência, a brutalidade, a ameaça à sua vida. E em segundo, quando ele é expulso do lugar que ele precisa para se cuidar e proteger. Por isso, volto eu, Paulo ia em direção a Damasco, na atual e sofrida Síria. No caminho, diz o relato dos cristãos, que uma iluminação forte do sol fez com que o cavalo empinasse e ele caísse do cavalo. Alguns precisam cair do cavalo para entender algumas coisas. E dizem que quando ele caiu do cavalo, ele mordeu o pó. Tem gente na vida que tem que morder o pó para entender algumas coisas. E aí, ao levantar, ele ouviu uma voz, segundo os cristãos, que disse:
Saul, Saul, por que me persegues? Dizem os cristãos que a partir daí ele adotou a mensagem cristã e, para ele aprender a ser humilde, recebeu o nome de Paulo. Porque algumas pessoas talvez não saibam, mas Paulos em latim significa pequeno. A expressão Paulos em latim significa pequeno, para entender ali como humildade. Ao receber isso, ele passou a escrever cartas sobre política por meio da ética. Todas as cartas de Paulo, que são chamadas de epístolas também, elas tratam do tema como é que nós convivemos numa comunidade. Como é que a gente faz para que a paz, a abundância e a harmonia não sejam um mero discurso? Em última instância, como é que a gente recusa o fratricídio? Paulo tem cartas belíssimas. E a cidade de São Paulo, ao nascer, no dia 25 de janeiro, recebeu esse nome. Mas das cartas de Paulo, aquela que eu mais gosto é a primeira da carta dele aos Coríntios. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, ele deu o conselho ético mais forte que eu conheço para a gente não apodrecer futuro. Escreveu Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. Eu posso, mas não devo. Por que posso? Porque livre sou. Por que não devo? Porque eu não devo fazer nada que ofenda a minha comunidade, apodreça a dignidade, agrida a minha família, desonre a nossa história, manche o nosso solo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu, como paranaense que sou, vivendo no estado de São Paulo, nascido em Londrina, mas caminhando pelo mundo, sei, e isso é importante, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E quando eu recebo uma homenagem desse porte, um afago desse tamanho, é claro que eu fico honrado, mas fico também pensando o quanto que eu preciso cuidado para não desonrar a homenagem. Todas as vezes que alguém me elogia em excesso, eu gosto de ouvir elogio em excesso, é gostoso, mas eu sempre fico pensando, e eu disse, eu sou deputado agora há pouco, nós estávamos numa entrevista, eu disse algo que o próprio Machado de Assis alertava. Tanta gente traiu a nossa confiança nos últimos anos, tantas pessoas que a gente acreditava e acredita, elas nos deixaram perplexos naquilo que fizeram, não deviam ter feito. Alguns já sendo responsabilizados, outros a gente aguardando que eles o sejam. Tanta gente traiu a nossa confiança que a gente precisa ter cuidado quando elogia muito alguém, porque qualquer um de nós pode fazer o que não deve. Pode, embora não deva. E, claro, eu sempre lembro do que disse o Machado de Assis de novo. Ele dizia: está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Afinal, claro, só quem não é capaz mais de fazer um malefício pode deixar de fazê-lo. Eu, claro, sou capaz de fazer o malefício e o benefício. É escolha. Digo sempre, não é a ocasião que faz o ladrão, ela apenas o revela. A decisão de ser ladrão ou não, ela é anterior à ocasião. E eu não falo do campo da política partidária ou da gestão pública, eu falo de qualquer coisa no nosso cotidiano. Em Londrina, caipira que sou, conheci nos nossos distritos, à nossa volta, naqueles lugares todos, aquela terra, aquele tanto de terra que a gente tinha, gente de uma bondade imensa, de uma dignidade, gente, como a gente diz, pobre, mas limpinha. E conheci gente rica também com essa condição. Gente ligada ao campo da política partidária, gente que atuava na gestão pública com essa condição. Gente que dá satisfação, não apenas de eu ser londrinense, paranaense, mas de ser gente, né, nesse tempo. Por isso, queria amarrando um pouco esse tempo dessa aula mais resumida, para você, né, não se enfastiar em excesso, lembrando algo que eu acho que vale, né, para todas e todos nós aqui nesse nosso cotidiano. A ideia, acima de qualquer coisa, né, de que a gente, dentro dessa condição, tem de lembrar que, de fato, o futuro é o passado em preparação. E nós estamos construindo aqui algo que seja a nossa memória, a nossa dignidade. Eu acabei de lançar um livro, e no prefácio eu termino, feito por mim mesmo, lembrando uma professora que tive em Londrina, no grupo escolar Hugo Simas, né, chamada Dona Mercedes, que já faleceu,
e que educou muita gente, que saiu daqui da nossa capital para ir para o nosso interior alfabetizar. E todos os livros que eu até hoje escrevi, eu conto isso no prefácio, eu, quando vou autografar um livro, eu sinto a mão dela na minha mão. Não é psicografia, né? Eu sinto, não tem nada esotérico, eu sinto a mão dela na minha mão, porque eu só consegui escrever e ser hoje aqui homenageado, porque dezenas de pessoas colaboraram para me elaborar também. Mas entre elas, a dona Mercedes, lá naquele grupo escolar, em 1960, quase ninguém aqui tinha nascido, mulheres nenhuma, né? E a gente já tinha ali a possibilidade do aprendizado. Termino, deputado e deputados aqui presentes, secretário de Estado. Eu gosto demais de poesia, como gosto de coral, como gosto de música, demais. E gosto bastante da poesia feita de maneira sintética, aquilo que os orientais chamam de haikai. Haikai. Nossa Curitiba tem o maior escritor de haikais do nosso país, já falecido, infelizmente, jovem ainda, Paulo Leminski. Paulo Leminski tem coisa maravilhosa. Ele dizia, para que cara feia? Na vida ninguém paga meia. Olha só, isso é inteligência. Ele dizia, tudo que li me irrita quando ouço Rita Lee. Mas há em Londrina também gente que faz haikai. O escritor mais conhecido de Londrina, Domingos Pellegrino, ele é autor de várias coisas, entre elas um livro especial chamado Terra Vermelha. Ele é também um escritor de haikais. Ele lançou há pouco tempo, deputado, um livro, não sei se chegou a ver, com um título maravilhoso. Eu até tenho raiva dele ter feito esse título e eu não ter pensado nesse título antes. Aí é que eu ia ser homenageado mesmo. Né? Ele escreveu um livro pequenininho, só com haikais de quem vem do interior, chamado Haicaipira. Isso é de uma inteligência imensa. Haicaipira. E o grande Domingos Pellegrini, ele tem um haikai e é com ele que eu quero ir terminando. Quem aqui é da área de educação escolar, quem atua no campo da proteção da vida, seja como operador do direito, seja no campo da segurança, seja pessoas que se dedicam àquilo que é atividade legislativa, ou aqui vários já foram e são, né, do executivo no nosso país, vão entender muito o que o caipira, e no Haicaipira, Domingos Pellegrini disse, quando ele fez o haikai pequenininho, que quem é caipira entende bem. E às vezes a gente está cansado, porque parece que as coisas não têm fim, que elas não terminam. E ele fez o haikai que é assim, nunca acaba. Quanto mais eu cato, mais cai goiaba. Olha que coisa maravilhosa. Nunca acaba. Quanto mais eu cato, mais cai goiaba. E às vezes quando eu termino, né, uma atividade, quando eu venho participar, por exemplo, desse tipo de afago imenso, quando eu imagino que amanhã a gente segue a história, a trajetória, eu me lembro, nunca acaba, quanto mais eu cato, mais cai goiaba. E eu sempre penso, ainda bem. Afinal, para que serve um legislativo? Para que serve um executivo ou um judiciário? Talvez, aproveitando que em breve, você disse que eu falei que ia parar, mas estou continuando. Talvez para em breve lembrar, nós vamos comemorar agora, daqui a 22 dias, né, a homenagem simbólica a uma das pessoas que mais falou sobre fraternidade, que foi Jesus de Nazaré. Tanto faz se você tem a crença ou não, essa é uma decisão tua, e eu espero que assim continue na República. Uma das coisas boas é exatamente que esse homem, Jesus de Nazaré, não é o único, mas é uma pessoa especial para isso, ele foi capaz de coisas maravilhosas. Mas uma delas, acho que é, talvez, professora, aquilo que é o maior tipo de homenagem, né, a algumas coisas boas. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Para a professora é fácil, 10. Né? No capítulo 10, versículo 10, Jesus de Nazaré, segundo os cristãos, disse, para mim, a maior mensagem política que eu já vi. Ele disse, quero que tenhais vida e vida em abundância. Quero que tenhais vida e vida em abundância. Não é mini-vida, sub-vida, menos vida. Não é vida restrita, amaldiçoada, apequenada. Quero que tenhais vida e vida em abundância. Mas o mais belo da mensagem, e é por isso que ela é política, e é por isso que ela é um desejo e um desafio,
é que ela está no plural. Ele não disse, quero que você tenha vida, e vida em abundância. A mensagem é política, isto é, de comunidade. Quero que tenhais vida e vida em abundância. Por isso, uma das coisas que mais me inspira no nosso Estado, e mais ainda naquilo que a gente é capaz de fazer na nossa nação e no nosso tempo, é a nossa possibilidade de escolher fazer com que haja vida e vida em abundância. Essa é a tarefa da política no campo do mundo, né, do legislativo, do executivo e daquilo que é o cidadão, né, que tem, assim, uma missão muito forte, que é, sem dúvida, Paulo, combater o bom combate. Agradeço imensamente. Quero terminar esse agradecimento, dado que nós estamos também, né, dentro de uma época de comemoração, lembrando aqui, nosso Estado tem tantas pessoas que vieram, né, do mundo árabe, aí eu mesmo sou casado com uma libanesa, e aqui os árabes dizem muito, algo que eu queria terminar. Eu gosto de terminar as minhas falas com esse tipo, né, de lembrança, apertando a mão aqui em nome de todos os deputados, o deputado Paulo. Os árabes dizem vida longa e morte rápida. Parece uma ameaça? Não. Vida longa, isto é, viva bastante. Mas quando for a tua hora, se for a tua hora, que seja de imediato. Por isso, para cada um e para cada uma, vida longa e morte rápida. Obrigado. Obrigado. Agradeço a presença das autoridades civis, militares, eclesiásticas, dos familiares e amigos do nosso homenageado,
da Banda de Música da Polícia Militar do Paraná, sob a regência do maestro segundo-tenente Jefferson Cardoso de Souza, do Coral Paraná, sob a regência do maestro Jonatas Gessé Borges, e a pianista Reni Rebelo Sicarelli, da imprensa, bem como dos demais convidados que compareceram, honrando e dignificando o Poder Legislativo paranaense. Convido a todos para ouvirem o hino do Paraná, após o que declaro encerrada a presente sessão solene.